Muito bem, pessoal. Nessa série de vídeos, então, nessa aula, a gente vai estar trabalhando simulação de sistemas dinâmicos, simulação numérica, né? Como que você pode executar uma simulação numérica de sistemas dinâmicos. Em especial, a gente vai focar no método de Euler, ou né, o método backward, né, que você pega o ponto passado para calcular o ponto futuro, né? E também, né, como que você pode depois, a partir desse método de Euler, simular sistemas de ordem superior, né, ordem 2, 3, 4, o que quer que seja, com a simulação de sistemas, no caso, na representação, estando representado na forma de espaço de estado, né? Depois a gente vai aplicar essa simulação num sistema bem tradicional, que é um conversor Buck. Então a gente vai trabalhar essa simulação de um conversor chaveado, né, em que a chave define alguns estados de operação, né? Se a chave é aberta, você tem um tipo de sistema; se a chave é fechada, o teu sistema muda, né? E conforme ele vai comutando, ele vai trocando de um estado para o outro, e a gente consegue então construir a simulação dinâmica desse sistema, beleza? Então vamos para o material de hoje, né? Então a gente vai trabalhar simulação numérica de sistemas dinâmicos. Cadê o slide? Aqui passou, né? Lembrar então que todos os arquivos a maioria dos arquivos que eu desenvolver aqui nessa simulação, né, a gente vai ficar disponível numa pasta compartilhada aqui do Google Drive, né? Eu posso colocar o link ali para vocês terem acesso mais facilmente, mas todos os arquivos ali vão estar disponíveis então nessa pasta, tá? Dando sequência então ao material. Opa, tá um pouco lento, né, o meu computador, né? Como que a gente faz então para resolver numericamente um sistema, né, de primeira ordem a princípio, né? A gente parte, né, da resolução numérica de equações diferenciais, em especial o método de Euler, né, um método que vocês já devem ter trabalhado em outras disciplinas, como em especial em cálculo numérico, né? Mas do que consiste o método de Euler? A partir de um ponto conhecido, né, você consegue aproximar o próximo ponto pela definição numérica da própria derivada, né? Então o que a gente tem aqui nesse nosso... Deixa eu só colocar aqui para não atrapalhar. O que a gente tem aqui nesse nosso gráfico, né? Você tem aqui o y de t1, né, o valor do y no ponto t1, e você tem o valor de y no ponto t2. Tá? Entre t1 e t2, a gente tem uma diferença de tempo que eu vou chamar aqui de ΔT, né, que seria t2 menos t1. Quando você vai aproximar a derivada, né, dessa expressão, nesse ponto, né, o que seria a derivada? Seria a inclinação ali da reta tangente. Então você pode traçar uma reta aqui, calcular a tangente desse ângulo θ, né? E então você tem, para a tangente desse ângulo, você vai ter aqui a altura desse triângulo, né? Vamos dizer assim, que vai formar, e essa base, né? Que seria o nosso ΔT. Aqui você pode dizer que seria o seu ΔY, né? O y1 menos o y2. Então a derivada y naquele ponto, ela vai ser aproximadamente o quê? Fazendo então a derivada, você teria o teu y da posição t2 menos o y da posição t1 dividido pelo ΔT, né? Só que se você pegar o teu t2, né, quem seria o teu t2? Seria o teu t1 mais o teu ΔT, que você vai estar somando, né? E aí você aproxima, então, esse t2 por y de t1 mais ΔT, né, que você vai ter essa expressão, menos o t1, e aí você chega na expressão que está sendo colocada dessa maneira aqui, né? Deixa eu destacar aqui para vocês. O azul não ficou muito legal para destacar, mas deu para entender, né? Então aqui o amarelo é o que a gente está mais habituado a destacar, né? Então a gente tem essa definição de derivada, né? E aí você consegue então incrementando isso, né? Então você calculou a posição no ponto
T2, depois você vai calcular a derivada num ponto y de T3, ou seja, T2 mais ΔT, e depois um outro ponto, né? Então você vai fazendo essas aproximações sucessivas, né, dentro de um laço for, por exemplo, né? Então y de T1 mais ΔT menos y de T1 sobre ΔT vai ser a nossa derivada da função. Ou seja, você vai pegar esse y de Tn, né, expandindo essa ideia que você vai ver várias vezes, o t vai ser uma função do t e a função do y de Tn. Então, você vai aproximar essa derivada, geralmente essa representação que você tem aqui de baixo é uma representação de uma equação diferencial, em que você tem a derivada primeira do t, uma função do restante, né? Então, como que você aproxima essa derivada? Você aproxima por aquela derivada numérica, né? Então, y de Tn mais 1, né, pegando os n pontos, menos y de Tn, então o Tn mais 1 seria o delta, somando ali o seu deltinha t, né? Então, se você está no T2, o outro y que você já sabe seria o T1, né? Se esse teu n vale 3, o outro então vai ser o T4 e assim por diante. Então, você vai aproximar por essa função, né, que depende do tempo e também depende do teu y na posição Tn, né? Ou seja, o teu y de Tn mais 1, né, se você sabe esse valor do y de T1, você consegue calcular esse y de T2 aproximando pela derivada, né? Então, seria o teu y de Tn mais 1, no caso que eu estou exemplificando o T2, esse ΔT passa multiplicando, por isso que ele veio para cá, né? ΔT vezes aquela função, e esse y de Tn passa aqui somando, né? Então, você vai ter a sua equação, vamos dizer, diferencial de primeira ordem, vezes o passo, né, o ΔT, mais a condição anterior, né, a condição inicial. Com isso você consegue aproximar a tua expressão, né, numérica de uma equação diferencial, no caso aqui de primeira ordem, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, se a gente fosse escrever uma equação de diferença para poder implementar isso dentro do nosso for, né, o teu y de Tn, o teu y de n mais 1 seria y de n mais o ΔT e uma função que depende do t de n, né, do t atual, y também que depende do n. Vamos fazer uma simulação para esse circuito, um circuito RC de... Então vai ser uma função aqui de primeira ordem, né? Eu estou interessado então na resposta da tensão do capacitor VO. Eu vou fazer essa expressão aqui em separado para a gente montando a equação, talvez fique mais fácil do que definir esse termo, né? Deixa eu só tirar essa parte aqui que eu estava escrevendo. Então eu vou pegar esse cara aqui, né, que é o meu circuito, tá? E eu vou ter então uma corrente I que vai circular durante todo esse sistema, né? E aí eu vou fazer o somatório de tensões. A tensão do resistor, tá, seria então R I de T, mais a tensão do capacitor, eu vou colocar o próprio VO de T, que é a minha tensão de saída, ela é igual à tensão de entrada VI de T, né? Aqui o T fica um pouco estranho. Como a corrente está em série para todo mundo, né, esse I de T que eu marquei é a própria corrente do capacitor IC de T. E a gente sabe que a corrente do capacitor é capacitância vezes a derivada da tensão. Então, eu vou ter capacitor vezes a derivada da tensão, que a tensão é o próprio VO, dVO de T dt. Substituindo no anterior, eu vou ter então que RC, derivada do VO de T dt, vai ser igual ou melhor, né, mais o VO de T, ele vai ser igual a VI de T. Então, lembra que quando a gente aproximou, né, lá na definição do que é a nossa método de Euler, né, deixa eu só retornar aqui um pouco, tá? Quando a gente definiu essa parte no slide anterior, isso, né, o que foi feito aqui? Você tinha, né, a linha aqui denota a derivada, então você tinha o termo com derivada sozinho e o restante do outro lado da igualdade. Então é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar
a minha derivada da tensão aqui sozinha. Então o VO vai passar dividindo, vai passar subtraindo, perdão, e o RC vai passar dividindo. Então eu vou ter que a derivada do VO de T dt, ela vai ser igual a menos 1 por RC, que passou dividindo, vezes o VO de T, mais 1 sobre RC, que é o RC passou dividindo, tensão de entrada VI de T. Essa então seria a equação diferencial do nosso sistema. Para implementar isso dentro do laço for, né, como é que a gente aproximou essa nossa derivada? Eu vou colocar aqui um eixo XY meio genérico, só para a gente poder ilustrar de novo, né, o conceito desse método de resolução de EDO. Aqui eu vou colocar VO de T, né? Então você tem o Y e tem o VO de T, e aí vamos supor que a tua curva faz algo parecido com isso aqui, né? Então você tem a tensão nesse ponto, né? Que essa tensão você conhece. Eu vou chamar aqui de ponto 1, só para a gente colocar aqui VO1, e o próximo ponto, né? Que aqui eu vou chamar ponto 2, seria o VO2. Tá? A derivada, então, nesse ponto, a gente vai aproximar ela. Como que vai ser essa derivada? A derivada, a derivada do VO dt, VO de t, ela vai ser aproximadamente, né, VO da posição 2, que seria o segundo ali que eu quero calcular, menos o VO na posição 1, certo? Dividido por ΔT. Isso aqui vai ser, então, igual, né, depois aproximadamente, né, depois a gente vai aproximar, por toda a expressão que está aqui desse lado. Né? Então, menos 1 sobre RC, aqui seria o VO, no caso é o VO anterior, VO de 1, mais 1 sobre RC, VI também da posição 1. E aí você só isola, no caso, o V2 nessa expressão. Por quê? Porque você parte do princípio que o V0 de 1 você já conhece, né? É claro que eu marquei ele no meio do gráfico, mas se você fosse pegar desde o repouso aqui o sistema, né? Quem que seria o teu VO primeiro que você calcularia? Seria esse ponto, né? Então daqui vem o que? A sua condição inicial. Como no problema não diz qual é a condição inicial, então a gente considera que ela é nula, né? Mas o primeiro ponto que a gente calcula é quando t é igual a zero, né? Então seria o primeiro ponto, depois o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Então com base no primeiro ponto, né, que seria, só indo contra um pouco a numeração que eu coloquei, aqui seria o primeiro, o segundo ponto seria aqui, esse aqui seria o ponto 2. Então você calcula o ponto 2. Depois, você, com base no ponto 2, você calcula o próximo ponto, né? E assim por diante. Ou seja, jogando isso aqui dentro de um laço for, né, para isolar o V2, então aqui eu poderia chamar o 2 que eu coloquei aqui de n mais 1. E o 1 aqui eu vou chamar de n, né? E aí, isolando o V0 de n mais 1, que é o que você está querendo calcular, você pode dizer então que a tua aproximação numérica seria o teu V0 de n mais 1, tá? O teu ΔT passou multiplicando tudo, né? Lembre que o ΔT multiplica tudo, e aí o que é esse tudo? É menos 1 sobre RC, que vai multiplicar o V0 de n mais 1 sobre RC, que multiplica, então, o VI de n. Tá? O VI vai ser a forma de onda da entrada. E aí, aquele menos V0 de n passou para o outro lado somando. Então, somando, né, que ele era menos, mais V0 da posição n, né? Então, com base no valor anterior, você calcula o próximo e aí você incrementa. Então, isso aqui está pronto para ser jogado num laço for, né? Para n igual a 1 até o tanto que você queira, tá? Então, essa é a nossa representação, tá, do sistema. Vamos ver como é que ficaria, então, a implementação disso aqui, usando o MATLAB, tá? Então, aqui está o circuito, aqui está a equação diferencial, foi mais ou menos o que a gente utilizou, né? Aqui eu tenho o código dele, eu vou só pegar os valores, porque explicar o código é um pouco
quando ele já está pronto, ele é um pouco chato, né? Veja que o problema não deu valores, então só para ilustrar, né, eu atribuí alguns valores. Então o resistor aqui eu chamei de 100, o capacitor eu chamei de 10 micro, tá? E a entrada eu não lembro se está anunciado, mas vamos considerar um degrau unitário, tá? Deixa eu só limpar aqui essa tela e vamos ali no ponto M. Talvez o código fique levemente diferente desse, mas a ideia é a mesma, tá? Então aqui no MATLAB, eu vou criar aqui um new script, tá? Lembrando que aquele script que está como exemplo naquele quadro com código, ele é o que está disponível para vocês, compartilhado, né? Ele tá, deixa eu só pegar aqui meu programinha que eu estou usando para escrever, que ele está um pouco perdido, tá? Então eu vou só área de trabalho. Bom, foi. Então, algumas boas práticas, assim, quando a gente vai programar no MATLAB, a primeira delas, deixa eu só ver como é que está o tamanho da fonte. Então, tamanho ok para enxergar, deixa eu só aumentar ela mais um pouquinho. Ver zoom, né? Mais um pouquinho. Não tanto. Aqui está de bom tamanho. Tá, então, é interessante que você comece com um clear all para apagar todas as variáveis que você tiver no teu workspace, e aí você sabe que tudo que tiver no teu workspace veio da simulação que você está rodando, né? Um close all para ele fechar todas as janelas que porventura estiverem abertas, gráficos e tudo mais. Também é bom dar um CLC para poder limpar o que tiver escrito na tela, tá? E então vamos começar com a nossa simulação numérica do circuito RC para a entrada do tipo degrau unitário. Então eu começo com o valor do resistor. Não, eu acho que o problema tinha os valores já escritos, né? Que o resistor vale 100. Então esse aqui é o nosso resistor. O capacitor é 10E na menos 6. Capacitor, lembrando que o capacitor era 10 micro, né? Aí eu vou entrar com o meu vetor de tempo, tá? Então, para o vetor de tempo, eu preciso do tempo inicial e do tempo final que eu vou estar simulando o circuito. Então, eu vou colocar aqui o tempo inicial, vamos sempre considerar zero, né? A gente começa com o degrau unitário, é o valor aplicado em zero, então o tempo inicial vai ser zero. O T final, a gente precisa mais ou menos saber qual quanto tempo que o teu sistema leva para entrar em regime, né? Lembrando um pouco que você já deve ter visto lá em Física 3, análise de circuito, ele entra mais ou menos em regime em 4 vezes RC. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui, quanto que dá? 4 vezes o resistor vezes o nosso capacitor. Então dá 0,04. Então vamos simular esse cara por 0,01 segundo. 0,01, tá? Um pouco mais que o suficiente. E para fazer a derivada, você precisa do dt, que seria o passo de quanto em quanto tempo você vai fazer isso. Então, se ele está com 10 mili, se eu colocar 1e na menos 4, talvez seja suficiente, né? Lembrando que quanto menor for esse ΔT, mais exato vai ficar a tua simulação. Ou seja, mais próxima ela vai ficar do gráfico que você iria obter se resolvesse esse EDO analiticamente, como você deve ter aprendido nas cadeiras ali de equações diferenciais, né? Você resolveu uma EDO de primeira ordem, alguma coisa mais uma exponencial, dependendo do RC ali. E aí eu vou criar o meu vetor tempo. De 0, ΔT, até o T final. Então, o que ele está fazendo? De 0, que seria o meu ponto inicial, até o valor final, que é o T fim, contando de ΔT em ΔT. Então, ele vai começar lá com 1e na 4, 2e na
menos 4, 3n na menos 4, até chegar no 0,1. É ponto para caramba, né? Talvez eu até diminua isso aqui para 5e na menos 4. Vamos deixar assim, depois a gente mexe nele, vamos fazer funcionar, depois a gente vê o que vai alterar, né? É interessante sempre iniciar os vetores, né? Ou seja, o que você vai ter como resultado, você já meio que alocar um espaço na memória para ele, senão a tua simulação acaba demorando muito, né? Então, se você tem um vetor de tempo com várias posições do tempo, você vai ter um vetor com várias posições para a tensão de saída, né? Então, eu vou criar essa tensão de saída como um vetor de zeros. Zeros, 1, qual que é ou seja, uma linha, quantas colunas ela vai ter? A gente pode fazer a conta e determinar, né, por esse tempo final e por esse dt, quantos pontos eu vou ter no meu vetor de tempo, né? Ou eu posso usar o comando que puxa o length, né? Ele puxa diretamente o comprimento do vetor t. Então ele já atualiza essa conta. Se o t tiver 10.000 pontos, esse cara vai ter 10.000. Mexeu no dt, mexeu no teu final, você mexe aqui também e garante que todo mundo fica no mesmo tamanho, né? O VI, ele é o degrau unitário. Eu poderia, né, por comodidade, dizer que o VI vale 1, tá? 1, está resolvido. Mas para deixar um pouco mais genérico essa simulação, depois você pode simular isso aqui para diversos tipos de entrada, um pulso, até um exemplo ali na frente. Vamos colocar aqui então que o VI é um vetor inteiramente de 1s, tá? Então, se zeros cria um vetor de zeros, ones vai criar um vetor de 1, tá? Do mesmo comprimento do t, né? Então, assim, ele vai ser sempre unitário, o que a gente garante que é a nossa resposta a degrau. Deixa eu só ver, eu acho que é só isso, né? RC, o tempo final, ΔT e os seus vetores. Agora a gente vai então para o laço de cálculo. Laço de cálculo. Então, o nosso for, né? Tá me faltando para n igual. Na equação que eu coloquei ali, quando eu mostrei a equação, a diferença que a gente iria implementar, eu coloquei que você calcularia o VO de n mais 1, né? Mas eu gosto de calcular o n e o outro colocar em função de n menos 1. É só um detalhe, uma coisa que eu gosto de fazer. Então quer dizer que eu gosto de começar no segundo ponto do vetor, no caso n igual a 2, tá? Lembre que se você for fazer esse programa aqui em C, Python, algum outro software, né, já que é só um laço for, não precisa obrigatoriamente MATLAB, o primeiro ponto do vetor para os outros softwares geralmente é 0, né? Então você vai calcular o n na posição 0, depois o n da posição 1. No MATLAB ele começa a contar em 1, né? Então por isso eu quero calcular o próximo ponto, já que o n igual a 1 eu já sei, então eu começo com n igual a 2, né? Quantas vezes eu vou fazer isso, né? Eu vou ficar incrementando o n. Eu vou incrementar ele até quantos pontos eu tiver no meu tempo, né? Então, até o comprimento do tempo. Então, se o n tiver 20.000 pontos, eu vou fazer incrementando o n até... Se o tempo tiver 20.000 pontos, eu incremento esse n até 20.000, né? Então, ali ele já troca. Lembre, né, que a gente não declarou a condição inicial, tá? Se você quiser colocar a condição inicial, você poderia fazer o seguinte, ó, V0, que é a minha saída da posição 1, tá? Que é o primeiro ponto do vetor, e o primeiro ponto do vetor, do caso o tempo é 0, né? Então seria a condição inicial igual a 0. Só para reforçar isso, aqui em cima, né, no caso os zeros que eu criei aqui, o vetor, ele já está garantindo que a condição inicial é nula. Mas só que caso você queira fazer uma simulação trocando a condição inicial, você poderia fazer isso aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, eu quero calcular, então, o meu V0 da posição N, tá? Então, meu V0 de 2 é igual a quem? Vamos voltar ali no nosso slide, né? Então, aqui seria o V0 de N mais 1. Então, seria o meu V0 de N, e aqui eu vou colocar N menos 1, né? Então, vai ficar a mesma coisa. Então, é a minha condição inicial. Aqui está um pouco invertido do que eu escrevi, mas é a mesma coisa. A minha condição inicial, que é V0 de n menos 1, ou seja, meu V0 da posição 1, mais
o ΔT vezes menos 1 dividido por R vezes C vezes o V0 de N menos 1, tá? Aonde mais agora? Mais 1 dividido por R vezes C vezes a tensão de entrada na posição também N menos 1. Então, tá implementado aquela equação, né? Então, ele vai ficar sempre atualizando o VO e vai salvar ali, e sempre, quando ele trocar, no caso for 3, quando o N for 3, então ele vai calcular o N da posição 3, vai pegar o N da posição 2 que você calculou, né? E fazendo isso assim por diante. Ponto e vírgula, é só lembrar que no MATLAB o ponto e vírgula não é questão de sintaxe, né? O ponto e vírgula quer dizer o quê? Calcule, mas não mostre na tela, né? Não mostrar na tela é esse nosso command window aqui. Se ele for ficar toda vez colocando o resultado na tela, vai demorar um caminhão, um horror a tua simulação. Vamos dar um end aqui. É só isso que você precisa fazer para implementar essa equação, tá? Só para colocar os valores, vamos dar um plot do nosso T, VO, os dois vão ter o mesmo tamanho, só para ver como é que vai ficar. E eu vou rodar esse cara aqui, tomara que não dê nenhum erro, né? Se der um erro a gente já viu o que dá. Esse aqui é só o arquivo de teste, lembrando que os arquivos que estão ali no código, eles estão colocados naquela pasta compartilhada, tá? Já tem teste, tem vários testes, vamos substituir esse cara aqui então. Deixa eu só vir aqui para a tela do MATLAB. Aqui está aparecendo ocupado, né? Busy, quer dizer que ele está pensando. Pensando bastante. Ele apagou a tela, graças ao comando CLC, né? Então ele ainda está processando. Ainda está processando. O computador de vocês espero que vá um pouco mais rápido e calculou. Aqui ele atualizou as variáveis, né? Então C, DT, então veja que o T ficou com 21 pontos, ficou pequeno até, né? E o VI e VO também com 21 pontos. E esse é o meu resultado, tá? Aí a gente pode fazer algum pequeno ajuste para exibir melhor a resposta, né? Deixa só ele maximizar aqui para mim. Então veja que ele, tá bem, então um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e assim por diante, né? A gente poderia diminuir o passo de cálculo e diminuir essa janela de tempo, né? Porque 0,1 já ficou grande, né? Acho que até 0,05 seria suficiente e o DT vamos diminuir cada vez mais. Então eu vou vir aqui no meu código, então tempo final, vou colocar 0,5. O ΔT eu vou colocar 1e na menos 4. Aí isso ali dobraria, ficaria uns 100 pontos mais ou menos. Deixa eu colocar esse aqui, só para a gente ver como é que vai ficar. Já que o código funcionou e agora a gente vai deixar ele bonito, né, por assim dizer. Então ele está pensando ainda. Ainda pensando. Então ele mudou a resposta, né? Perceba que aqui eu não salvei a anterior, mas note que ele trocou aqui, ele está um pouco mais lento do que a gente esperaria, né? Claro que eu mudei também a janela, mas já com essa mudança aqui, não foi, a quantidade de pontos não subiu absurdamente, mas ele está com uma curva um pouco mais suave, tá? Vamos ver quanto tamanho que ficou o vetor, 51 pontos, né? Ele deveria ir mais ou menos para o que a gente imaginou, né? Ele iria para uns 100 pontos, mas eu também cortei o tempo pela metade do anterior, então tá mais ou menos isso, né? Quanto menor for esse meu DT, mais exato vai ficar a minha simulação, né? Só que vai levar mais tempo para processar, tá? Se eu botar aqui na menos 6, vai dar ponto pra caramba, então você vai ficar lento e talvez o resultado, né, não seja suficiente. Mas essa discussão de erro, né, erro acumulado, não é o meu foco aqui, é mais mostrar a simulação, né, revisar, na verdade, porque você já deve ter visto isso em outras cadeiras, né. Vamos só ver aquele código que eu implementei para a gente discutir ali o que ficou de diferente, e aquele código que eu implementei, ele também tem
a parte da comparação, né? Então tá aqui o código implementado. Eu vou tirar esse cara para cá, só para ele não atrapalhar tanto. Tá, então, ó, o tfim ficou 7e na menos 3, o dt eu quis colocar o 0.001 só para exemplificar melhor, mas se você olhar aqui 1, 2, 3, 1e na menos 4, né? Menos 5, 3, 4e na menos 4 é o tempo mais ou menos ali que a gente utilizou. O VI eu também botei aqui o 1, né? Vetores de 1. Sim, basicamente a mesma simulação, né? Vamos então para o próximo slide. Está aqui a resposta, né? A resposta, então, ela em azul está o método de Euler, em vermelho está a resolução exata da equação diferencial. Veja que ele dá uma pequena diferença, e se eu começar a diminuir os pontos, né, ele até tem ali a equação diferencial, 1e na menos 1000t, ele vai ficar mais e mais exato. Eu vou fazer essa interação aqui rapidinho naquele código que a gente tem como exemplo, porque eu tenho aqui, deixa eu só vir aqui para baixo, aqui, né? Deixa eu só baixar aqui a minha tela, porque aqui embaixo eu vou calcular o valor exato, eu vou colocar o VO underline exato. O que seria o VO exato? 1 menos ESP, se eu não me engano que eu estou tentando lembrar, menos T dividido por R vezes C, eu acho que é isso, tá? Então eu vou plotar aqui o T, VO underline exato. O VO exato, né, se eu diminuir os pontos, ele fica um pouco mais quadriculado, mas ele vai ficar a resposta exata. E aí eu vou só, para termos de comparação, vou colocar esse dt aqui em 1e na menos 3. Eu vou diminuir, não dá porque aqui é menor, né? Vamos colocar aqui então 5e na menos 4, que era o que tinha antes, né? Só para ver como é que fica. Vai demorar um pouco aqui, mas daqui a pouco ele vai aparecer ali pra gente. Eu acho que o microfone está pegando a ventoinha do computador, está moendo aqui. Aí. Cadê? Olha aqui a diferença, né? Vermelho seria o exato. Ele também está, digamos assim, em escadinha, né? É só porque eu usei o mesmo vetor de tempo. Mas mesmo ele estando com essa aparência mais quadriculada, né? Os valores calculados aqui são exatos, né? Então esse ponto ele está calculando exato, esse está calculando exato. O azul são métodos, são pontos obtidos a partir do método de Euler, né? Então, se eu colocar agora um passo de 1e na menos 4, ele vai aproximar e ficar o resultado que está ali na apresentação, né? Terminou. Então, ó, tá chegando cada vez mais perto, né? Estaria bom, né? Não tem tanta diferença. E mais uma vez eu vou só diminuir um pouco mais, só para mostrar. Vou aumentar aqui bastante, né? Então, diminuir bem o ΔT, que é aumentar muito a quantidade de pontos, ó. Então, tá bem pertinho já, só o transitório, o regime está idêntico, né? Só para tentar aproximar mais ainda, então é um exagero, não precisa tanto ponto, o resultado obtido já está bom bastante, tá? E esperar um pouquinho que, de novo, fica mais pesado para o meu pobre computador gravar tela, gravar áudio, câmera está desligada, mas ele poderia pegar câmera, enfim, o meu computador não tem tanta capacidade de processamento. Não, já foi. Agora tá um em cima do outro, né? Então, menor ΔT possível é melhor.
Só que às vezes não vale a pena. Aí não vale a pena nem tanto do ponto de vista do esforço computacional, que é o tempo que leva para processar. Só porque depois você vai plotar um gráfico, vai exportar essa figura de repente para um trabalho, para alguma coisa, e isso começa a ficar pesado, tá certo? Agora a gente tem um outro exemplo, e agora eu já estou partindo, tá, para um circuito RLC. E a gente deduziu o método de Euler ali, foi apresentado, na verdade, não foi deduzido, para o sistema de primeira ordem, né? E para piorar ainda a situação, a minha entrada, ela tá como uma forma de onda arbitrária. Ela não é um degrau, ela não é nada disso, né? Ela é só um pulso, depois cai a zero, depois tem um pulso negativo, depois cai a zero e aí um degrau, né? Então, aqui a escala está em milissegundos, então ela vai com uma rampa até 0,2, depois ela fica zerada até 0,4, depois ela cai até o 0,6, depois zera de novo até o 0,8 e depois ela sobe, né? Mas assim, é só jogar o vetor com os pontos, você não precisa fazer nada muito além disso. O ponto que a gente vai trabalhar mais é nesse circuito RLC aqui, tá? Então vamos só escrever como é que ficaria isso aqui. Deixa eu só colocar uma página nova. Vamos voltar aqui para a área de trabalho. Eu vou printar esse meu circuitinho aqui para a gente deduzir esse cara, tá? Colocar aqui na página inicial. Esquecer um pouco os componentes, aí eu parto direto ali para a simulação, né? Como é que seria então a equação diferencial que descreve esse carinha, né? A gente já fez aí, já visto um monte de disciplina no circuito RLC série, é bem tradicional, então a gente não vai deduzir. Mas ele seria o quê? Derivada segunda do VO de t dt quadrado mais R sobre L, derivada primeira do VO de t dt, mais 1 sobre LC VO de t igual a 1 sobre LC VI de t. Então veja que ele tem aqui o elemento derivada segunda, né? Então você pode até escrever uma equação, a diferença disso aqui direto. Mas o jeito mais otimizado para usar o método de Euler é a gente representar esse sistema que está com uma equação única como um sistema da representação em espaço de estado. Tá? Então aqui, já que é segunda ordem, eu vou ter dois estados. Tá? Eu vou ter aqui o x1, quem que vai ser o x1? O x1 eu vou chamar de derivada da tensão do... Deixa eu colocar a notação de ponto, que eu acho mais bonitinha, ocupa menos espaço. Então é a derivada primeira do VO. Tá? E quem que é o x2? O x2 é o meu próprio VO. Tá? É a minha saída, é a minha tensão do capacitor. E aí a gente faz a troca, né? Então se eu tenho dois estados, a primeira equação de estado, vamos dizer, ela estaria aqui. Tá? Então a gente precisa da outra equação de estado. Então eu vou na equação anterior e substituo aqui o meu x1. Então eu ficaria como... se o x1 é a derivada primeira, então lá em cima eu vou ter a derivada segunda do VO, ou seja, a derivada primeira do x1, tá? Vai ser igual, e aí eu já vou jogar todo mundo que está aqui para o outro lado da igualdade. Tá? Então x1, derivada primeira, ficaria como menos R sobre L x1, lembrando que derivada do VO é o x1, tá? Menos 1 sobre LC VO, quem que é o VO? O VO é o x2. x2. Mais 1 sobre LC, tensão de entrada. Então, essa é uma equação de estado, a outra equação de estado, a gente definiu, né? Quem que é o x2? Derivada primeira. Se você tem aqui o estado x2, você precisa da derivada primeira do estado, né? Então, quem que é a derivada primeira do x2? x1, certo? Porque o x2, derivada primeira, é a derivada do VO, e a derivada do VO é o x1, tá? Então, uma vez x1. Então, essa tua equação, né, colocando na forma matricial, x derivado primeiro é ax mais bu. Quem que é o a? O a
é o teu menos R sobre L menos 1 sobre LC. Na linha de baixo, 1 e 0, tá? Vezes o x. X, lembrando que é x1, x2, mais matriz B. Quem que é o B? É 1 sobre LC, e aqui eu vou colocar 0 vezes a tensão de entrada. Aqui, no caso, a tensão de entrada, só para manter a forma padrão, eu chamo isso aqui de U, tá? Mas o que importa, no fim das contas, é que você tem o quê? X ponto igual a x mais BU. E aí você pode tratar esse x ponto a x mais BU como uma equação de primeira ordem, só que o A vai ser uma matriz, o B vai ser uma matriz, né? Mas não importa, quem vai fazer essa conta de matriz é o MATLAB. Então você teria o que para implementar, né? X de 2, era como eu estava colocando, né? Vamos colocar assim de n, né? Tá? Como é que era? Passa todo mundo para lá multiplicado por ΔT, então ΔT, que vai multiplicar a matriz A vezes o x no caso aqui é o n menos 1, mais B, vezes, quem que é a matriz de entrada, né, o VI, vamos chamar U, eu estou chamando U, vamos chamar U aqui também, né? U de n menos 1 também, né? Isso daqui mais a condição inicial x de n menos 1. Joga isso aqui no laço for, tá resolvido, né? E aí você lembra que a tua saída, no caso, o teu o VO era o nosso estado que eu chamei de x2, né? Então seria o x da posição 2 sempre, né? Já que o x aqui ele vai ser x1, x2, eu quero esse x2, tá? Basicamente, o que vai mudar? É que você vai ter matrizes, né? Se fosse um de terceira ordem, dentro do laço for não iria mudar, porque você vai continuar resolvendo isso aqui dentro do laço for. Só que antes do laço for você declara as matrizes, né? A, B, U e assim por diante, tá? Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação, tá? Porque depois a gente tem que resolver a questão aqui da forma de entrada, né? Então aqui é só eu fiz invertido aqui no slide, né? No caso o x1 é o VO, só vai mudar os estados aqui, inverter aqui, né? Mas seria 0,1 menos RL 1 sobre LC, tá? Eu fiz certo isso aqui? Deixa eu só ver aqui, agora eu estou na dúvida. O RL tá aqui. Eu acho que em algum lugar está invertido isso aqui. Fica para dever de casa, mas a implementação está correta, tá? Então vamos lá. Depois eu vejo aqui a implementação, aqui está invertido, né? No slide, então, está invertido. Começava com menos 1 LC e RL, tá? Depois vocês anotem. Então aqui eu coloco os parâmetros, tá? Aqui só para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já de antemão, eu percebi que 12 n menos 4 era um tempo razoável, tá? Você pode fazer isso de várias formas, você pode ir testando, né? E um DT de 1 n a menos 7 também estava razoável. Como é um sistema de segunda ordem, mesmo dentro do laço for sendo de primeira, e como ele tem vários transitórios, o tempo aqui é interessante que ele seja menor do que se fosse um sistema de primeira ordem, tá? E aqui eu crio o vetor tempo. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque o x eu não vou armazenar em vetores, eu vou calcular o x a cada ponto e depois eu vou trocar. Então aqui eu tenho as condições iniciais, está todo mundo zerado, parâmetros do circuito, matriz A, matriz B, tá? Lembrando que no slide está invertido esses dois, tá? Fica para quem ficou atento. Agora eu vou criar a minha entrada, tá? Então U é igual a zeros, 1, comprimento de t. Então ele está criando primeiro um vetor de U. De zeros, né? No vetor de zeros eu tenho o quê? Aqui tem o resultado. Quando o tempo for menor, se o tempo for menor que 2n a menos 4, então eu tenho a equação da reta, né? Então 1 sobre 2n a menos 4, que ele está pegando a inclinação, né, da reta, t de k. Tá? Então ele constrói, no caso, essa primeira subida. E aí eu vou fazendo else if para cada mudança que eu tenho ali, né? Então eu vou indo para o próximo else if.
Se não ser, né, eu não sei bem a ideia, mas se ele não tiver nessa, ele vai testando todas, né? Aí entre até 4 e na menos 4, quer dizer que se ele não está aqui, ele já pulou para cá, então ele vale 0. Depois ele vale menos 1, né, até ir na menos 6. Depois ele vale 0, depois ele volta a valer 1, que daí eu uso else, que é a condição final. Isso aqui cria, né, o meu vetor de entrada, ele vai criar certinho aquela forma de onda que tem no exemplo, né. Como não é degrau, no exemplo anterior do circuito RC era um degrau, então era mais fácil, U igual a 1 e abraço, né? Aí aqui eu tenho o quê? X é igual a vezes x0, lembra que o x é o x na posição 2 e o x0 é a posição anterior, mais b, u de k menos 1, né? Lembrando que eu pego a entrada do ponto anterior, então o u de k agora é um vetor, né? Antes não era, se bem que antes eu até tinha feito. Não quero mostrar o resultado ainda. Então, o que mais, é que ele está selecionando, vezes delta x, né? Vezes o delta t mais o x0. Beleza, ele calculou o ponto 2, e aí eu faço o quê? Lembre que nessa minha implementação, o x1 é a minha saída. Então, o meu VO de k, no caso, a saída na posição 2, é o x1, ou seja, ele pegou a primeira posição do vetor. Tá? E como aqui tem um índice k, cada vez ele vai incrementando o VO. Incremento. Eu até deveria ter inicializado o VO aqui, mas eu não inicializei, né? VO é igual a zeros, tá? Você poderia também montar uma matriz, o x e ir armazenando, aí você não teria uma matriz tipo de 1 por comprimento de t. Você teria duas linhas, em que a linha primeira seria todos os pontos do x1, a linha segunda todos os pontos do x2. Mas quando eu começo a trabalhar em espaço de estados, eu prefiro fazer assim, tá? Se você quisesse o primeiro estado, então o estado 1 seria o x1, o estado 2 seria o x2, o estado 3 seria o x3 e assim por diante, né? E aqui eu coloco x0 igual a x, quer dizer o quê? Ele atualiza a condição inicial, para quando ele entrar no próximo passo de cálculo, né, ele já incrementa o valor do x0 e assim por diante. Então note aqui o que, né, dentro do laço for, o que mudaria se é um sistema de primeira ordem ou de segunda ordem? Nada, né? Só declara matriz A. E se fosse um sistema de terceira ordem? A matriz A seria 3x3 e a B também maior. Se fosse um 4x4, aqui na matriz A também mudaria. Mas toda essa nossa implementação aqui não muda, né? Então é bem prático, né, resolver dessa maneira por representação em espaço de estado, tá? E aqui finalmente está o resultado, né? Então aqui no início ele está oscilando um pouquinho, né? Dá para ver que ele tem uma leve ondulação aqui, ó. Tá vendo? Então aí ele sobe reto. Aí ele vem para zero. Só que como o resistor é pequeno, ele dá bastante oscilação até chegar em zero. Depois ele aplicou um degrau de menos 1. Então ele vem bem para baixo, oscila. Aqui ele aplicou o degrau de 1, né? Claro, porque era menos 1, então foi para zero. E aqui ele terminou, tá? Então essa é a nossa simulação para o sistema de segunda ordem, beleza? Então tenta expandir essa ideia de Euler para a primeira ordem. É o mais tranquilo. Para a segunda ordem, já é interessante você representar na forma de espaço de estado. Ah, mas eu vi lá em cálculo numérico que você já consegue resolver lá. Consegue, né? Consegue, não estou dizendo que não. Mas, dessa maneira, seria o jeito mais, diria eu, otimizado para você não ficar implementando outras ferramentas de cálculo numérico, de resolução numérica mais complicadas, porque Euler é o que, na maioria dos casos, ele vai resolver o nosso problema, né? E lembrar, assim, em termos de implementação, se eu usar Euler ou Rujicuta quarta ordem, o que muda? Como o Rujicuta ele pega médias de algumas contas, né? É que você, assim, para o mesmo delta t, você teria um resultado melhor com outra técnica mais avançada, né? Mas é só diminuir o passo de cálculo, né? Claro, não deixando ele tão pequeno para evitar aqueles problemas de peso, né? Mas para os PCs de hoje em dia, aí, qualquer PC de torradeira faz essas contas aí bem fácil, né? Então a gente acaba utilizando isso. E para controle digital, que você discretiza a tua planta, discretiza o teu sistema, o método de Euler é o mais utilizado, né? O backward, né? Tem também outras formas de você discretizar um sistema contínuo para implementar um controle digital, mas essa é a forma mais usual, por isso que eu insisto mais nela, né?
E aí, na sequência, a gente vai ver um exemplo, vamos dizer assim, mais nobre, né? Que aí você já começa a complicar um pouco, né? Opa! Porque agora você tem, então, um conversor chaveado.